Imagine o seguinte cenário. Você é um detetive do setor de homicídios. Você tem um cadáver de uma jovem de 23 anos, brutalmente espancada e estrangulada, largada no barro ao lado de uma rodovia. Você não tem pistas, você não tem digitais. O caso parece um completo beco sem saída. Até que, do nada, uma senhora e o seu namorado batem na porta da delegacia e confessam o crime com uma riqueza de detalhes. Eles são presos e condenados à prisão perpétua. A cidade, então, respira aliviada. Afinal de contas, a justiça foi feita. Mas aí, você entra no banheiro de uma parada de caminhões no meio de Montana, olha para a parede e lê a seguinte mensagem: Eu matei a Tawane Bennett. Aquelas 2 pessoas assumiram minha culpa, então eu posso matar de novo. Eu bati nela até a morte e a violei e amei fazer isso. Sim, eu sou um doente. Eu sei disso. Mas o ponto é que eu me divirto. E logo abaixo do texto que humilhava a polícia, o monstro desenhou uma carinha sorridente. Bem-vindos à mente sádica, covarde e absurdamente narcisista de Keith Jesperson, o assassino da cara feliz. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um arquivo desclassificado. Eu sou a Cass e vocês estão no dossiê do mistério. Pega seu café ou sua bebida preferida, puxem uma cadeira e sentem bem confortável, porque hoje nós vamos dissecar uma das mentes mais asquerosas da história criminal dos Estados Unidos. A criminologia forense nos ensina que psicopatas raramente operam no vácuo. Eles buscam ativamente profissões que lhe entreguem 2 coisas: poder absoluto e mobilidade invisível. Eles se tornam médicos para decidir quem vive e quem morre, viram policiais para impor o medo usando um distintivo, ou no caso dos predadores sexuais mais furtivos da América, eles se tornam caminhoneiros. Bom, atravessar um país de dimensões continentais durante dias, rodando por rodovias desertas e parando em locais tomados pelo abandono social, as paradas de caminhão dos anos 90 eram um ecossistema próprio, regado a drogas, álcool e prostituição. Era um abatedouro sobre rodas perfeito. E aqui que entra Keith Jesperson, porque ele sabia usar muito bem essa vantagem. Com seus impressionantes 2 metros de altura e 130 quilos de puro músculo, ele passava a imagem do gigante gentil. Ele era um homem casado, pai de 3 filhos, elogiado por garçonetes de beira de estrada porque sempre dava boas gorjetas e conversava com todo mundo. Mas, como acontece em todo monstro dessa magnitude, a máscara de cidadão inofensivo era apenas uma fina camada de poeira cobrindo um abismo de sadismo patético. Para entender como o gigante gentil se tornou um açougueiro, nós precisamos olhar para o chão de fábrica onde a mente dele foi forjada. Sim, eu tô falando da infância. Keith nasceu em abril de 1955 na zona rural de Chilliwack, no Canadá. E a biografia dele é um verdadeiro manual de instruções de como fabricar um psicopata. O pai dele, Leslie, era um homem habilidoso, ferreiro, encanador, construtor de caixões. De caixões. Mas dentro de casa era um alcoólatra tirano, misógino e machista. Ele espancava os filhos com cinto de couro por qualquer sinal de cansaço. A dinâmica familiar era um completo veneno puro. Enquanto as filhas e os outros meninos eram os favoritos, Keith era tratado como um peso morto. Ele cresceu rápido demais, alcançando um tamanho assustador para sua idade. Mas era um garoto tido como estúpido, desajeitado e extremamente tímido. Na escola, apesar do seu tamanho, apanhava e era humilhado constantemente pelos colegas que o chamavam de um completo inútil. Em casa, os próprios irmãos o apelidaram de Igor, uma referência ao assistente corcunda e deformado do Dr. Frankenstein. Quando um ego já fragilizado e esmagado repetidas vezes, é aí que talvez aquela psicopatia adormecida floresce no único terreno onde ele encontra poder sobre quem é menor e mais fraco. O pai de Keith
odiava os cães da padraria, que eram roedores comuns ali da região. Eles destruíam a fazenda e obrigava o garoto a exterminá-los com extrema brutalidade. Mas o que era para ser uma tarefa rural virou simplesmente um playground sádico para Keith, porque ele começou a gostar daquilo, e o sadismo evoluiu bizarramente para animais domésticos. Ele simplesmente torturava animais por puro e doentio entretenimento, por cima de um varal de arame, e assistia rindo, enquanto eles se rasgavam e acabavam matando o outro de exaustão e pânico. Ele pegava pássaros vivos, enfiava apertados e fogos de artifício na barriga deles e os soltava só para vê-los explodirem no ar, chovendo sangue. Certa vez, ele esmagou o pato de estimação do próprio pai com uma pedra. Ele não parou nos animais. Afinal, o seu instinto assassino estava testando os limites humanos. Quando criança, ele brincava com um garoto vizinho chamado Martin. E durante uma discussão banal, Keith perdeu a paciência, agarrou o pescoço do menino e o estrangulou até ele apagar, precisando ser contido pelo pai para não matá-lo ali mesmo. Anos depois, aos 12 anos, ele sofreu bullying de um garoto em um lago. E para se vingar, dias depois, ele afogou o mesmo garoto em uma piscina. Ele segurou o garoto embaixo d'água sem a menor intenção de soltá-lo. Se não fosse um salva-vidas arrastar Keith para longe, ele teria cometido o seu primeiro homicídio antes de entrar na adolescência. Ele não tinha empatia, ele tinha sede de dominação. Quando a família se mudou para os Estados Unidos, as frustrações de Keith se multiplicaram. No ensino médio, ele era um gigante de mais de 1,90 m, mas as garotas riam dele porque ele era emocionalmente imaturo e socialmente inábil. Ele tentou lutar boxe e tentou praticar futebol americano, mas foi expulso do time após machucar jogadores de propósito. O grande sonho de Keith era ser da polícia do Canadá. Ele queria desesperadamente o poder de usar um distintivo, andar armado e fazer as pessoas se curvarem perante ele. Era a fantasia clássica do covarde que precisava do Estado para se sentir forte. Mas aí que tá, meus queridos. O destino pregou uma peça no seu ego inflado. Durante uma aula de educação física, ele escalou uma corda de 7 metros de altura. Mas, adivinhe só, a estrutura cedeu e ele caiu. A queda destruiu a sua coluna, exigindo 3 cirurgias e deixando-o com uma claudicação crônica. E então, o sonho de policial estava morto e enterrado. E foi aí que, sem rumo, frustrado e sentindo pena de si mesmo, que ele resolveu se casar com Rose em 1975. Tiveram 3 filhos e tentou viver uma vida normal. Só que o seu sadismo simplesmente não aceita a normalidade. O casamento logo se tornou um inferno gélido. Keith era distante, frio, absolutamente infiel, passando noites em tavernas baratas, jogando sinuca, apostando dinheiro e traindo a esposa com prostitutas e vizinhas. Em 1988, Rose finalmente percebeu que dividia a cama com um homem simplesmente oco. E foi aí que ela arrumou suas malas, pegou as crianças e simplesmente o deixou para trás. Sem a esposa, cheio de dívidas, sem perspectivas e trabalhando exaustivamente como um caminhoneiro cruzando o país, a raiva que marinava há décadas ferveu e borbulhou. O mundo teria que pagar pela mediocridade de Keith Jesperson. E a fatura foi cobrada em janeiro de 1990. Keith conheceu Taunia Bennett, uma jovem de 23 anos, incrivelmente ingênua, em uma taberna em Portland. Após algumas cervejas, ele a convenceu a ir para a casa onde ele estava morando. Durante a relação, Taunia, percebendo um clima tanto quanto tenso, apenas soltou uma frase banal: "Anda logo com isso, para terminar logo." Só que essa frase foi um golpe para o ego esfarelado de um gigante já fracassado. Aquilo foi a ofensa imperdoável. Ele ousou não venerá-lo. Ela simplesmente ousou não venerá-lo. Ela ousou estar entediada. E foi aí que Keith simplesmente explodiu. Ele desferiu um soco com tanta força no rosto da garota que qualquer outra pessoa teria morrido na hora. Mas Taunia lutou. Inconformado e esfurecido com a resistência física da garota, ele a agarrou pelo pescoço e a estrangulou. Só que o estrangulamento dele não foi passional.
foi bem sádico. Depois que ela parou de respirar, ele ainda pegou uma corda e continuou a apertar o pescoço da jovem morta para ter certeza de que ele era o dono daquela vida. Inspirado em séries policiais chinfrins que ele via na TV nos anos 90, ele pegou uma faca e arrancou o zíper e o botão da calça jeans, acreditando estupidamente que suas impressões digitais estivessem ali. Ele desovou o corpo na beira de uma rodovia e voltou para o bar com uma tentativa de criar um álibi. E aqui o nosso caso da guinada mais bizarra que a justiça criminal americana já viu. O corpo de Tawania foi achado, mas a polícia de Portland estava simplesmente às cegas. Só que algumas semanas depois, uma mulher de 57 anos chamada Laverne Pauline liga para a polícia e diz: "O meu namorado, John Sosnowski, matou a Tawania e eu o ajudei." A polícia, no entanto, achou aquilo bem estranho, mas Laverne não só confessou, como fabricou provas. Ela costurou um pedaço de zíper de outra calça, entregou uma corda falsa e levou os detetives exatamente ao local onde o corpo foi achado. E a pergunta que pairava sobre a polícia era: como ela sabia disso? Ela acompanhava cada detalhe mórbido nos noticiários. A mulher inventou o assassinato apenas para se livrar do namorado que a espancava, e o sistema comprou a mentira de forma muito fácil. Lavinia e John foram julgados e condenados à prisão perpétua por um crime que Keith havia cometido. Um parêntese bem aqui que me faz um tanto quanto pensar é que Lavinia preferiu ter prisão perpétua do que simplesmente abandonar John, que era o seu namorado, que cometia violência doméstica contra ela. Eu não sei se era um medo tão gigantesco de deixá-lo e depois morrer, que a prisão perpétua era menos pior. Bom, deixo aí o questionamento pra vocês. Coloca aqui nos comentários. Porque pra mim é meio surreal o tipo de pensamento que Lavigne teve. Na moral, é bem surreal. Mas vocês deixam aí o comentário de vocês que eu quero saber a opinião de vocês. O caso estava simplesmente fechado. A polícia estava aplaudindo a si mesma. Quão glorioso eles foram por resolver um caso que estava completamente às cegas. Mas ao invés de ficar feliz e aliviado por ter cometido o crime perfeito, entre aspas, e escapado ileso, adivinhe só o que Keith Jesperson sentiu. O que mais poderia ser? Raiva, fúria, ódio, inveja. O seu ego doentio não suportou ver outras pessoas estampando as capas dos jornais pelo seu glorioso trabalho. Afinal de contas, ele era o mestre do xadrez. Ele era o assassino intocável. E ninguém estava lhe dando os devidos créditos. Ele precisava que a América soubesse o quão brilhante ele era e foi. E então que o palhaço do asfalto entrou em ação. Nos banheiros das paradas de caminhões de Oregon até Montana, ele começou a escrever confissões provocativas nas paredes e nos espelhos. Ele começou a enviar cartas quilométricas aos jornais regionais descrevendo o crime de Tawania, relatando outros assassinatos pelo país e zombando da incompetência da polícia. E no fim de cada carta e de cada parede pichada, ele encerrava com o escárnio supremo, o desenho de uma simpática carinha feliz. A imprensa, obviamente, mordeu a isca e a lenda do Rap Face Killer nasceu. Com o ego inflado pela atenção midiática, Keith transformou as rodovias em um matadouro móvel. O seu modus operandi era de uma crueldade abissal. Ele oferecia carona para prostitutas e mulheres vulneráveis, e dentro do caminhão ele as estrangulava até perderem a consciência. Mas ele não as matava ali. Ele afrouxava a corda e esperava que elas acordassem, apenas para violar e estrangular de novo. Ele repetia esse ciclo infernal de ressurreição e quase morte por horas. Ele confessou mais tarde que amava o poder de ver a luz da vida apagando e voltando nos olhos de suas vítimas. E a sua arrogância o deixava cada vez mais descuidado e brutal. Em um dos casos, ele estrangulou Angela Subriz, de 21 anos, com tanta força que se irritou quando ela demorou a morrer. Ele a amarrou com uma corda na parte de baixo do chassi do caminhão, de bruços para o asfalto, e dirigiu por quilômetros. Quando o corpo foi achado, não tinha mais braços nem rosto. Identificá-la foi quase impossível.
Mas se você acha que Keith Jesperson era um predador frio, inabalável e implacável, bom, a realidade vai provar o quão covarde ele realmente era. Em abril de 1990, ele deu carona para Vance Lago, uma mulher de 21 anos, muito alcoolizada, que carregava seu bebê recém-nascido no colo. Após o desentendimento, o instinto animal de Keith bateu e ele a agarrou pelo pescoço. No meio da confusão e da luta, o bebê escorregou e caiu no chão escuro da cabine do caminhão. Enquanto sufocava a mãe, Keith começou a pisar no bebê acidentalmente. E de repente, o assassino implacável soltou a vítima. Ele parou o ataque e sabe por quê? Porque ele teve uma epifania moral de repente, assim, do nada. Não. Ele simplesmente não queria ter o trabalho de matar um bebê, nem queria ter que lidar com o barulho do choro da criança se matasse sua mãe e largasse a criança viva. Com medo das consequências de ter uma testemunha viva ou um corpo infantil na cabine, ele recuou, devolveu os dois na beira da estrada e fugiu. Vance denunciou o ataque à polícia de trânsito, que o interceptou horas depois. Mas Keith, usando sua lábia de 130 quilos e cara de gigante, gentil, convenceu a polícia de que a garota bêbada se machucou sozinha. E então ele simplesmente foi liberado no mesmo dia. A arrogância absoluta, o vício na impunidade, é sempre o que cava a sepultura de um serial killer. Em março de 1995, em vez de matar uma desconhecida invisível, ele cometeu o erro fatal de estrangular a própria namorada Julianne. Ela pediu dinheiro demais, o que o irritou, e ele simplesmente decidiu que o ideal seria matá-la. Jogaram o corpo na beira de uma rodovia em Washington. Só que Julie tinha raízes, tinha conexões com ele. A polícia puxou o registro telefônico e viu que eles andavam juntos. Bateu na porta do caminhoneiro e o intimou para um interrogatório. O suposto gênio inalcançável, o monstro que zombava do FBI por correspondência e através de mensagens em banheiros públicos fedorentos e nos seus espelhos, não aguentou o peso da primeira pressão real. Sabendo que o álibi dele ia derreter em questão de dias, horas, minutos ou até mesmo segundos, Keith Jesperson se trancou em um quarto e engoliu uma cartela inteira de tranquilizantes para tentar tirar a própria vida. Ele preferia a morte a enfrentar a perda do seu controle absoluto na prisão. Mas até para tirar a sua vida, ele foi considerado um fracasso. A dose não chegou nem perto de ser letal. Ele acordou no dia seguinte desorientado, pegou o telefone e, choramingando feito uma criança encurralada, ligou para a polícia e confessou. Quando foi preso, Keith Jesperson tentou o seu último truque para salvar o próprio ego, que já nem inflado mais estava. Em depoimentos para o FBI, ele confessou o assassinato de absurdas 166 mulheres, cruzando o país inteiro. Especialistas e investigadores simplesmente riram da cara dele. O assassino da cara feliz queria bater recordes, queria ser o número 1 da América, mas as provas e rastros só conseguiram comprovar 8 assassinatos oficiais. Um número monstruoso, mas muito longe do Deus da morte que ele tentou vender para a mídia. Ele foi condenado a 3 prisões perpétuas, garantindo que ele apodrecesse em um cubículo de cimento para o resto dos seus dias. É impossível analisar o caso de Keith sem traçar um paralelo direto com outro gigante do crime, o Ed Kemper. Ambos mediam mais de 2 metros de altura, ambos sofreram abusos terríveis na infância por parte dos pais e eram completamente rechaçados por suas mães e parceiras. Ambos torturavam e massacravam animais pequenos antes de passarem para seres humanos. E ambos fracassaram na tentativa de entrar para as forças policiais, vendo na violência a única forma de obter autoridade. Mas as semelhanças acabam bem aí. Kemper tinha um QI de 145, era um sociopata calculista e verbalmente brilhante. Já Jesperson era apenas considerado medíocre, impulsivo e dependia exclusivamente de sua força bruta e do abandono das estradas para agir. Porém, o aspecto mais devastador de toda essa carnificina não ocorreu
morreu nas rodovias de asfalto sujo. Aconteceu na sala de estar de uma família destruída. Melissa Moore tinha 15 anos quando descobriu através do noticiário da TV que o pai criminoso que comprava presentes para ela no Natal era o maior monstro do estado. A revelação estilhaçou a sua percepção de realidade. Ao olhar para trás, a garota lembrou de episódios macabros da infância, como quando o pai a chamava feliz para ver filhotes de gato recém-nascidos no porão, apenas para horas depois enforcá-los todos juntos em um varal sem demonstrar o menor remorso. Hoje, Melissa Moore se recusa a ser definida pelos pecados do pai. Com uma coragem absoluta, ela se tornou correspondente da imprensa, escritora e produtora criminal. Ela rastreou a única mulher que o pai poupou e ofereceu desculpas. E o mais importante, ela se tornou um escudo e uma conselheira secreta para pais, mães e filhos de outros serial killers, ajudando essas famílias despedaçadas e estigmatizadas a colarem os pedaços de suas vidas destruídas. Atualmente, aos 68 anos, Keith cumpre pena máxima na penitenciária estadual do Oregon. Ele continua desesperado por qualquer migalha de fama. Responde a cartas de fãs doentios, assina seus quadros baratos com a carinha feliz e até tentou criar um site bizarro vendendo kits de iniciantes para serial killers. É sério isso, boy. Que foi derrubado pelo FBI. O gigante gentil tentou imortalizar o próprio nome banalizando o extermínio de mulheres inocentes. Mas no fim, ele é apenas um velho esquecido atrás das grades, enquanto sua filha constrói o legado luminoso que ele nunca teve capacidade de alcançar. E a história brutal de hoje nos obriga a encarar uma verdade um tanto quanto desconfortável. O mal absoluto, muitas vezes, ele não se esconde apenas nas florestas ou nos contos de terror. Na grande maioria das vezes, ele está sentado na cabine de um caminhão, oferecendo um sorriso fácil e esperando a próxima pessoa invisível acenar na beira da estrada. Fique em alerta constante. Confie nos seus instintos, tranque bem a sua porta e até a próxima investigação desclassificada dos nossos arquivos. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, de dar aquele joinha maroto, de comentar aqui, que isso ajuda muito, 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 muito. Mais uma vez eu quero agradecer vocês, galera. Chegamos aos 300 inscritos. Para muitos vão dizer que é pouco, mas para mim, que comecei o canal recentemente, isso é maravilhoso. Eu sempre respondo os comentários de vocês, eu sempre tô lendo os comentários de vocês, então não deixa aí de deixar esse comentário. E se você quer um contato mais direto comigo, me segue lá no Instagram, é EuCasOficial, que lá a gente troca uma ideia bem bacana e lá eu falo um pouco mais sobre várias outras coisas além de True Crime. Lá a gente fala sobre filmes, séries, sobre jogos, seja de videogame, seja de jogos de tabuleiro. A gente lá tem um contato bem direto, então vai lá, me segue. E se você gosta do canal, se você gosta de conteúdos como esse, compartilhe este canal para mais pessoas. E vamos formar uma comunidade maravilhosa. Então é isso, meu muitíssimo obrigado. Um abraço do meu lugar do mundo e bons sonhos, se vocês conseguirem dormir. E tchau!